Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Gente, hoje já é sexta-feira, o tempo passa rápido, não é? Você sabe que eu aprendi com o irmão espiritual, especificamente o irmão Juan Domingues, que se o tempo está passando rápido, tudo que eu quero alcançar, também alcançarei rápido se eu começar, não é? Se eu der o primeiro passo, rapidamente eu irei alcançar o meu propósito. Por quê? Porque o tempo está tão rápido. É o exemplo, quando você entra num curso, eu vou fazer um curso, mas o curso é tão longo, mas passa tão rápido, você já está formado. Então, se o tempo está passando rápido, o que temos que fazer? Rapidamente agir. E aí o propósito é alcançado logo. Agora, se eu reclamo que o tempo passa e nada faço, eu estou ficando para trás, não é mesmo? Então aqui, nós estamos. Então, já que estou aqui falando de rapidez, eu quero apresentar para você o tema de hoje e logo fazer a prece para entrarmos nessa sintonia deste amigo espiritual. Hoje vamos ouvir novamente um baiano. Agora o baiano Zé da Estrada. Zé da Estrada. E ele vai nos falando sobre todos esses fatos que acontecem. Ele fala dos nossos inimigos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sabia disso? O maior inimigo que enfrentamos todos os dias somos nós mesmos. Então precisamos vencer esse inimigo que fica dizendo: eu não consigo, tá tudo difícil. Esse é um inimigo que temos que vencer. Olha só, como acontece o mal em nossa vida. Esse é o tema que ele vai falar hoje. Então, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, vamos fazer uma prece? Como é importante a prece, não é? Poxa, de verdade eu fico triste em ver que pessoas, elas associam o ato de orar apenas ao campo religioso dela, e não é. O ato de orar é um ato de sabedoria. Só os sábios, em vez de se alterar, em vez de ficar nervoso na hora da preocupação, na hora de um problema, o sábio, ele se recolhe à oração. Por isso que eu digo, o ato de orar não tem nada a ver com a religião, tem a ver com a sabedoria da alma. O sábio, ele vai se conectar a uma força maior para resolver um problema que ele enfrenta. Não é mesmo? Então vamos usar de nossa sabedoria e vamos fazer a nossa prece, vamos? Vamos nos conectar a Deus? Vamos lá? Senhor, tenho certeza que o Senhor nunca falha conosco. Diante de todas as falhas que cometemos, Senhor, as suas leis, o Senhor está sempre a nosso favor, nos dando tudo o que é necessário para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. O que pedimos, Senhor? Se o Senhor nos concede um pedido, esse pedido é que tenhamos mais sabedoria, pois com a sabedoria nós vamos vencer todas as dificuldades que chamamos de desafios, pois são os desafios para o nosso crescimento. E com sabedoria, Senhor, venceremos todos os desafios. Pedimos, Senhor, que a sua bênção possa acalentar o nosso coração e a nossa alma, para que esse dia que o Senhor nos concede seja produtivo, rico de conhecimento. E humildemente dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém.
Graças a Deus. Graças a Deus. Peço que você preste atenção às palavras ou nas palavras deste amigo baiano Zé da Estrada. Sob o olhar de meu Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, sejam todos copartícipes de tudo que Nosso Senhor quer vos dar. Não se atente às derrotas da vida. Procure sempre se corrigir, se melhorar. Pois toda vez que o mal acontece, dentro das proporções que você vive, você não tem ideia do mal que poderia ser muito maior. Quando o Nosso Senhor intervém, às vezes você não gosta. Principalmente quando algumas coisas materiais estão em jogo. Onde a fé pouco existe. A fé é aquela energia que lhe traz o sustento para tu enfrentar a dificuldade. Mas dessa dificuldade, tu usar de sabedoria para poder encontrar novos caminhos, encontrar novas respostas. Jamais alimentar a revolta, jamais alimentar o desatino, o desentendimento, jamais dar força ao mal. As companhias espirituais vão se somatizando, sabe? Os inimigos também vão se aproximando. As coisas ruins vão tomando conta da tua cabeça, principalmente quando tu vai ficando cada dia mais revoltado com as coisas. Cada dia um motivo para revolta. Cada dia um motivo para tu xingar, blasfemar e simplesmente culpa a Deus, culpa os espíritos, culpa todo mundo. Menos a sua má gestão. Menos a sua má administração, enquanto as coisas estavam tudo bem. Nunca se pensava no futuro, que as coisas como poderiam ser. Normalmente se perde pelos sentimentos que cada um tem. Vaidade, ego, ignorância, arrogância, prepotência. Isso tudo vai gerando em ti expectativas que o deixam cego. Quando não se tem os pés no chão, onde não sabe se prever para prover, onde não se sabe guardar para saber o que fazer depois, onde os investimentos têm que serem feitos com sabedoria, para que você consiga administrar a sua vida nos momentos de dificuldade. Nosso Senhor vem sempre chamando seus filhos a fortalecer sua fé, a manter sua sensatez, a botar seus pés no chão, para dar um passo com sabedoria antes de meter os pés pelas mãos. Não se deve deixar enganar pela ganância, nem pelos erros sucessivos, nem por suas precipitações. Às vezes tu quer que as coisas andem depressa demais e tu não mede as consequências das atitudes que tomam. Aí você mesmo cria as dificuldades para a tua vida e tu começa a não entender por que as coisas não dão certo. Todas as coisas precisam ser bem maturadas, bem pensadas, bem planejadas. Demora-se muito mais tempo para tu planejar alguma coisa do que para executar. Quem não planeja não sabe o que vai acontecer. Quem planeja já sabe todas as contingências porque acompanha o mundo como o mundo está. Acompanha o comércio como o comércio está, acompanha as indústrias, acompanha o governo, acompanha as expectativas, para que ele não faça investimentos errados na hora errada, porque ele quer, porque ele acha que é bom. Tem muita gente que é empregado, quer virar patrão, só que não aprende a se colocar no lugar do tal e acaba com isso perdendo tudo que tem. Tem muita gente que não sabe administrar o pouco, quer ter o muito. Tem muita gente que acha que tendo muito conseguirá ter fartura, pois não sabe administrar nem conviver com o pouco que tem. Nosso Senhor já disse que quem é fiel no pouco, tornar-se-á digno de ter o muito. Mas quantas pessoas pensam nisso? Cada um pensa no eu, o eu, o eu. Por que aconteceu comigo? Por que tem que ser assim? Será que tem alguém fazendo macumba para mim? Será que tem alguém desejando o meu mal? Seu pior inimigo está dentro de você. Seu pior inimigo é você. É muito difícil as colheitas. Só que se você não tiver amor próprio, de reconhecer onde errou e não ficar mais se culpando, não ficar mais se lamentando e se fortalecer para você recomeçar a sua vida, você não vai conseguir. Sem humildade, tu não consegue ter bases. Tem gente que vem aqui e reclama, mas não ouve nada daquilo que o guia está ensinando.
Quer que o guia faça tudo, mas ele não dá as mínimas condições de fé e dignidade. Não consegue mudar o discurso. Não consegue mudar as palavras. Não consegue pensar. Quer só que as coisas venham a nós, venham a nós, venham a nós. E quando é para fazer do vosso reino não dá. Só venha a nós, as coisas não fluem. Quem pensa só em si, não está apto a viver em sociedade. Não está apto a viver em família. Quando as coisas vão mal, o seu assédio espiritual é muito ruim. Quando seus pensamentos estão muito errados, os seus amigos espirituais que estão ali te assistindo são muito do mal. Quando alguém te incita à revolta, quando alguém vive só incitando a mentira, a covardia, isso tudo são assédios espirituais que são atraídos por quem está vivendo isso. Se o pensamento é o alfaiate do destino, tu imagina a sua vestimenta como é que está. É só tu saber o que tu pensa, que tu sabe o que tu está revestido. Se tu está sempre muito revoltado, tome cuidado com o que tu pensa. E se esses pensamentos não vão embora, porque algo em ti está sustentando isso. Quando o Espírito fala, faça esses banhos, que esses banhos vão afastar essas energias ruins, as pessoas falam, eu não posso fazer esse banho. Não dá para fazer isso. Acende uma vela. Acende uma vela e faz uma prece. Eu já acendi muita vela, não adiantou nada. Porque do jeito que tu acende, tu pode acender uma vela para Deus, tu pode acender para o diabo, depende de como está a sua vibração. Tu pode fazer as coisas para você, tu pode fazer as coisas no mal também. Tu tirar o mal, tu está contribuindo, entendeu? Para que isso que se continue. Tu tem que fazer força para tirar o mal. Tu tem que fazer força. Tem que fazer força para tirar o mal dentro de você. Para que a sua vida volte a caminhar. Quando o guia fala para você o que você tem que fazer, é porque ele está vendo que tua vida está indo por ladeira abaixo. E ele quer te ajudar e você não deixa. É hora de você fazer um esforço muito grande. Tem que mudar o pensamento. Tem que trabalhar os sentimentos. Esses são os seus dois piores inimigos, se você não souber alinhar eles. Os maus pensamentos atraem os maus espíritos. Os maus sentimentos só atraem revolta, mágoa, rancor. Aí tu fica aí revoltado com o mundo, achando que o mundo é o culpado por sua vida estar assim. Deus te dá a oportunidade, quando te permite vir uma casa espiritual, para tu ouvir os ensinamentos para você parar de ficar revoltado, parar de culpar os outros, parar de botar culpa nos outros. E você se acertar. O Espírito avisa, não faz isso, tu vai e faz. Sabe depois, vai ter consequência? Vai. Já foi falado para muita gente, ó, não faz tatuagem, que isso aí vai lhe trazer consequências até no seu prana, até no seu perispírito. Não estou nem aí, vou fazer, acabou, quero ver o que vai acontecer. Vai ver, vai pagar o preço. Fazer o quê? São escolhas. Aí as coisas começam a não fluir pelas escolhas que se faz. Aí aquilo que parecia ser algo muito bom para a tua vida, tu fez as escolhas erradas. O guia vem aqui, ó, se lasca todo para vir. Se vocês acham que é moleza para um guia vir, não é não. Toda essa violência, todas essas truculências, essas drogas, esses filhos mal educados, esses pais desesperados, essas mães loucas, esses pais doidos, isso tudo cria um astral ruim em todo lugar. Então, para o guia vir, tem que romper todas essas barreiras, enfrentando isso madrugada para vir ajudar. Vem falar as coisas para não fazer, olha, não faz isso. Não comece a usar droga. Não comece a encher a cara para você justificar a sua falha, as suas falhas. Não coloque tatuagem, que essas tatuagens têm ligações com falanges do umbral. Ah, mas é bonito, é isso e aquilo. São as armas que eles usam para te iludir. E, infelizmente, a deformação vem. Criada por cada um, você cria o seu destino. E a gente fica muito triste de ver as pessoas indo ladeira abaixo, cegas, sorrindo, indo lá para o matadouro, sorrindo, indo lá para ser degolados, sorrindo, depois vão encontrar solidão, medo, frio, abandono. Nós escolhemos o nosso futuro. E quando um guia vem para lhe ajudar, quando ele fala para ti, faz um banho,
Tira essa energia de você. Faz uma prece. Por Deus, meu Deus do céu. Comece a fazer prece. Comece a buscar boas diretrizes. Não se misture ao mal, porque está todo mundo fazendo mal. Mas as escolhas. Depois que fez, aí tem que aguentar. Aí tem que aguentar ali com honra. Depois que você fez o negócio errado e perdeu, tu tem que aguentar firme ali. E falar, não, paguei o preço. Paguei o preço. Tem que aguentar firme. Errou. Aí tem que falar, agora errei. Estava iludido, estava enganado, agora tem que pagar o preço e fica quieto. Não reclame. Não se revolte. Não bote culpa em ninguém. E pare de se lamentar. Só existe um jeito de corrigir, fazendo o bem, fazendo o que é certo. Fazer o que é certo. Mas se tu não fizer o que é certo, o que é errado continuará instigando você ao erro. Que cada um faça bem suas escolhas. Vocês são livres, tá? Há pessoas aqui que a gente não consegue ajudar. Não dá. A gente não consegue. Há pessoas que a gente tenta. Você fala, faz isso. A pessoa vira as costas, sai xingando. Xinga os guias. Aí depois volta, o guia fala, faz isso, é desse jeito. A pessoa sai, vou fazer nada. O que ele está pensando que eu sou? Mas sai revoltado. E vem aqui e volta, e fala a mesma coisa, o guia fala a mesma coisa para ele, e continua não fazendo. Mas eu preciso de trabalho, eu preciso disso, eu preciso de dinheiro. Meu problema é dinheiro, é falta de dinheiro. Não, seu problema não é falta de dinheiro. É falta de sabedoria. Não existe falta de dinheiro. Não existe isso. Dinheiro se cria. E você cria o dinheiro que você quiser, se você tiver sabedoria. Aí vem aqui e fala, então me dá a sua sabedoria, guia. Quem dera, baiano ou qualquer outro guia, para tome aqui minha cabeça, bota na tua para tu pensar. Não cabe. Mas o guia pode te ajudar a você se desenvolver, se você tiver a paciência que ele teve, a humildade que ele teve, para ele se tornar o que ele é. Aí um dia tu vai descobrir que seu problema nunca foi dinheiro. Seu problema nunca foi desemprego. Não é. Seu problema não é esse. Seu problema são as coisas que você pensa, que você sente, que vai criando dia após dia coisas ruins para a sua vida. O dia que você parar de pensar coisa ruim, mudar seu sentimento, falar, não vou mais pensar essas coisas, não. Eu vou mudar, vou rezar dia e noite se preciso for. E vai mudar. E muda. Esse é o programa Madrugada com Deus. Este é o espírito de um baiano, o baiano Zé da Estrada, que vem nos trazendo esses alertas para que descubramos que a força está em nós e vençamos os nossos inimigos íntimos. Sabe aquele inimigo, a tristeza, a mágoa, a raiva, a preguiça, enfim, esses inimigos que enfrentamos todos os dias, que precisa ser vencido para que sejamos realmente vitoriosos, não é? Vamos agora à leitura dos 4 evangelhos? Por favor, Paulo de Moraes, traz essa bela leitura. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Dissemos e repetimos que tudo tem a sua razão de ser. Mateus e Marcos, orientados pelas impressões de Pedro, adotaram a versão que atribuía a Jesus estas palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, meu Deus, por que me abandonaste?
Dentro do quadro que lhes fora mediunicamente traçado, Jesus tinha que parecer aos homens, sob o véu da letra, um ser excepcional, misterioso, impossível de definir-se, participando ao mesmo tempo da natureza humana e da divindade. Um homem revestido da roupagem material, um profeta concebido no seio de Maria Virgem por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o irmão de seus discípulos, o Rei dos judeus, gozando da onipotência no céu e sobre a terra. Mateus e Marcos, conquanto mantidos em estado de sobrecitação mediúnica, ficaram entregues a si mesmos porque era preciso deixar à opinião um ponto pelo qual fosse ela reconduzida ao princípio material, ainda que relativo, de Jesus. Aquela frase constituiu para os homens durante largo tempo uma prova irrecusável de que Jesus sofrera materialmente e, de certo modo, fraqueara sob o guante da dor, o que desculpava as fraquezas humanas em face da prova. A versão falsa que Mateus e Marcos reproduziram sob o influxo pessoal da natureza que lhes era própria, isentos da influência mediúnica, foi também um meio de contrabalançar a crença na divindade do Cristo e nas controvérsias a que essa divindade daria lugar, controvérsias necessárias a preparar as inteligências para receberem a revelação atual, que, despojando da letra o Espírito, vos faz conhecer, em espírito e em verdade, quem é o Filho. Escrevendo dentro do quadro que mediunicamente lhe tinha sido traçado, mas entregue nesse caso a si mesmo, Lucas adotou, de acordo com o critério de Paulo, que via no Cristo o mediador entre Deus e os homens, a versão segundo a qual foram estas as palavras que Jesus pronunciara: Pai, às tuas mãos entrego a minha alma. Escrevendo igualmente dentro do quadro que lhe fora mediunicamente traçado, de maneira a fornecer às interpretações humanas, segundo a letra, os elementos da crença na divindade do Cristo, fornecendo ao mesmo tempo os elementos apropriados à retificação dessa crença, quando do advento do Espírito, e apropriados a servirem de base à nova revelação, que viria a dar a conhecer a natureza e a origem do Filho, sua posição com relação ao Pai, João, entregue nesse caso a si mesmo, adotou, guiado pelo seu critério próprio e de acordo com o que pudera apanhar, a versão que inculcava como proferidas por Jesus naquele momento estas palavras: Tudo está cumprido. Conforme o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 19, versículos 28 e 30. As versões que Lucas e João adotaram exprimiam, em termos diferentes, o mesmo pensamento que as palavras textualmente proferidas pelo Mestre expressavam. Ambas traduziam um exemplo de submissão e de amor. Jesus, ao apresentar-se ao Senhor, depois de tudo cumprido, lhe depunha nas mãos a sua alma. Jesus, dizem as narrações evangélicas, rendeu o espírito, expirou. Essas duas locuções têm o mesmo sentido, o mesmo alcance. O da volta do espírito à vida espiritual, readquirindo a liberdade no espaço que é a sua pátria. Não há comparação possível entre o regresso de Jesus e o dos vossos espíritos. Para vós,
A encarnação material humana representa um exílio que sofreis a título de expiação, de provação. A vida vos é arrebatada, tirada. Quando a tendes deixado, não a podeis retomar. Só por meio da reencarnação podeis ter uma nova existência. Sejam quais forem os esforços que façais durante a vida terrena, a vossa natureza humana sempre vos arrasta a algum desfalecimento, quando não a faltas. De sorte que, ao regressardes à vida espiritual, sempre vos achais sujeitos a julgamento, a um arrependimento mais ou menos penoso, conforme o grau da culpabilidade. A volta de Jesus à vida espiritual era inteiramente diversa da vossa. Disse-o ele próprio, aludindo ao sacrifício do Gólgota, aos fatos e circunstâncias atinentes à sua missão terrena, tanto anteriores como posteriores àquele sacrifício, conforme a anotação do evangelista João, no capítulo 10, versículos 17 e 18, que dizem: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele deixava a vida para retomar. Ninguém lhe a podia arrancar ou tirar, e ninguém lhe arrancou ou tirou. Era ele quem por si mesmo a deixava. Foi ele que por si mesmo a deixou. Tinha o poder de a deixar e o de a retomar. Ele, pois, não sofria a encarnação material humana, tal como a sofreis. Sua ausência da pátria espiritual não era, portanto, como se dá convosco, um exílio. De fato, frequentemente, muito frequentemente, quando, presidindo seu espírito ao governo do vosso mundo, julgavam que se havia retirado para orar na solidão, ele pairava sobre o vosso universo, regrando com sabedoria todas as coisas e fazendo executar as ordens do soberano Senhor. No Gólgota, ninguém lhe arrancou ou tirou a vida. Ele por si mesmo a deixou, no momento em que seu espírito, retomando a sua inteira liberdade, abandonou na cruz o invólucro que revestira de natureza perispirítica, tangível com a aparência do corpo humano. E de acordo com o mandamento que recebera de seu Pai, ele a retomou para reaparecer, operando o que se chamou a sua ressurreição, e concluir a missão terrena que descera a desempenhar. Deixou-a por si mesmo, definitivamente, quando terminada aquela missão, realizou o fenômeno conhecido pelo nome de ascensão, despindo-se em definitivo daquele invólucro, restituindo os elementos fluídicos que o compunham às regiões a que haviam sido tomados. Puro de toda falta, nenhuma expiação precisava sofrer, nada tinha que lamentar. Ele, o justo, voltava à pátria como juiz e não como acusado. Quanto às trevas, que a partir do meio-dia até às 15 horas cobriram a terra, foram, como daqui a pouco explicaremos, fazendo-vos compreender de que modo se operou o obscurecimento do céu, um extraordinário efeito físico, produzido por poderosa ação espiritual, destinado a impressionar grandemente as massas
e a repercutir fortemente nas gerações futuras. O programa Madrugada com Deus, ele está ao teu lado, para que você possa ter tudo o que precisa para um dia produtivo, que hoje você conquiste tudo quanto ontem você não conquistou, pois essa é da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, que você, sendo filho de Deus, seu filho, possa ter tudo que pertence ao Pai. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.